Fala aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje a gente vai dar continuidade àquele nosso estudo de JavaScript que a gente estava fazendo aí desde um tempo, tá? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre loops, né? O que é um loop, para que você deveria utilizar um loop. Dando continuidade à sequência do vídeo passado, onde eu expliquei um pouquinho sobre condições, a gente vai utilizar bastante condições agora em diante, tá? Então se prepara, fica confortável aí que no vídeo de hoje eu tenho muita informação para passar para vocês, tá bem? Vamos lá. Imagina que eu tenho que escrever, sei lá, 10 números para uma pessoa, ou escrever a mesma mensagem 10 vezes, tá? Eu posso muito bem chegar aqui numa página, né, na web, lembrando eu estou carregando o JavaScript aqui na minha página HTML, e minha página HTML está sendo espelhada aqui no meu navegador, né, no meu Chrome, e aí com essa configuração eu posso verificar meu JavaScript, né, dentro do console do navegador sem ter que instalar nada no meu computador, tá? No vídeo passado eu utilizei uma dependência do Node para rodar diretamente do terminal aqui do Visual Studio, mas isso não vai ser necessário hoje, tá? O que a gente vai fazer realmente é bem simples, dá pra gente fazer diretamente aqui com o terminal do próprio Chrome. Eu tenho essa mensagem aqui, né, Olá Mundo, e eu quero escrever essa mensagem 10 vezes para o usuário. Por algum motivo, sei lá, por algum motivo eu preciso escrever a mesma mensagem 10 vezes, tá? Uma solução é simplesmente eu chegar aqui, né, copiar, vou colando aí até chegar na minha 10ª vez. E assim que eu salvo, você pode ver que eu tenho 10 mensagens. Porém, isso é um pouco cansativo. Às vezes a gente não precisa escrever 10, ou às vezes a gente precisa reutilizar a mesma estrutura de código 100, 200, 500 vezes no mesmo projeto. Isso se torna cansativo. Uma solução que a gente pode alcançar muito fácil é utilizando os famosos loops. E como funciona? Vamos lá. O loop ele é responsável por repetir uma mesma linha de código de novo, enquanto a gente não satisfazer aí uma condição. A gente tem 3 loops que a gente pode utilizar em linguagem de programação. Claro, pode eventualmente existir outras soluções, mas esses são os 3 principais que a gente utiliza. Nós temos o while, e o while ele é interessante porque a gente declara ele da seguinte maneira: a gente declara o while, e enquanto alguma condição for verdadeira, a gente quer que ele execute uma instrução. Nesse caso, console.log olá mundo. Sempre lembrando, strings a gente tem que declarar entre aspas duplas, e beleza, pronto. Porém, a gente não tem uma certa condição a ser estabelecida aqui, né? Vamos criar ela agora. Lembrando, eu quero escrever 10 vezes Olá Mundo para o meu usuário. Sei lá por quê, mas vamos lá. Eu vou criar aqui uma variável chamada counter, que vai ser o meu contador, ou na real count, para ser mais simples. E eu vou atribuir 0 a esse contador, tá? E aí eu vou dizer que enquanto, né, while significa enquanto. Então, enquanto count for menor ou igual a 10, ou seja, enquanto ele for menor que 10, a gente quer que ele imprima Olá Mundo. E aí, quando ele imprimir Olá Mundo, eu quero mudar o valor de count para ele contar exatamente e adicionando mais valores ao meu contador até que ele satisfaça aí a necessidade. Então eu vou utilizar aquela explicação, aquela notação de incremento que eu já expliquei para vocês, e vou mandar executar aqui o nosso programa. Nós escrevemos aqui 11 vezes Olá Mundo, né? E a gente pode ver aqui que ele foi executado 11 vezes. Por quê? Lembra que a gente começou aqui com 0, tá? Então, por começar com 0,
ele contou 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De 0 a 10 são 11 dígitos. Então, eu poderia começar, por exemplo, aqui como 1. E aí se eu salvar aqui, pronto, beleza. Ele escreveu 10 vezes aqui o meu Olá Mundo. Beleza? Beleza. Essa é uma aplicação aqui desse while. Tá? Mas imagina que a gente queira, por exemplo, criar um programa ou um script que pegue um valor do usuário, por exemplo. E enquanto esse usuário não digitar nada, a gente quer continuar mandando esse formulário, porque para não deixar, por exemplo, o usuário ir para uma próxima página sem digitar, como se fosse um formulário de login e senha, tá? Então a gente pode fazer isso, muito simples, utilizando um prompt. Se a gente fechar aqui, a gente vai ter uma janela como se fosse um alerta pedindo alguma entrada. Porém, se eu clicar aqui em OK, ele passa, né? Até porque a gente não falou nada. Mas imagina que, deixa eu botar aqui, digite sua senha, por exemplo. E aí, enquanto a pessoa não digitar nada, a gente quer manter a pessoa aparecendo ali minha informação. Tá bem? Então, eu vou salvar aqui uma variável chamada senha e eu vou atribuir o resultado desse prompt, tá? Para essa variável. Na hora que deixa eu salvar aqui e vamos lá, deixa eu atualizar aqui. Eu vou digitar 1, 2, 3 e pronto. Eu vou abrir aqui o console e eu vou procurar por senha. Bom, beleza. A gente pode já ver aqui que a gente salvou, tá, o valor que a gente digitou na minha variável senha, porque eu acabei de acessar aqui a senha. Porém, se eu não digitar nada, ele também não me impede. Você pode ver que eu vou atualizar aqui a página, vou dar um OK, vou entrar aqui no meu console, vou procurar por senha e, vou lá. Eu não tenho nada escrito aqui na parte de senha. E a gente tem que impedir o usuário de fazer esse tipo de ação, tá? Então, como é que a gente pode fazer? Bom, eu posso dizer que while senha foi igual a aspas simples, né? Ou uma string vazia, né? Eu quero fazer a mesma pergunta, né? Prompt aqui, digite sua senha. E aí eu vou salvar, e aí digite sua senha. Enquanto eu não digitar nada, você pode ver que ele não vai me deixar sair. E aí eu tenho que digitar alguma coisa para ele poder... teve um probleminha aqui, até porque eu não atribuí nada para senha, ou seja, ele pede a senha e aí eu vou, por exemplo, clicar, porém eu não estava atribuindo nada. Agora eu estou atribuindo o resultado de senha, do que eu digitar para senha, e aí eu tive que atualizar aqui, mas vamos lá. Digito a senha. Enquanto eu não digitar nada, ele vai continuar me pedindo a senha. Agora, se eu atribuir alguma coisa, ele me deixa pelo menos entrar. Porém, se a gente ver aqui no meu código, eu tô meio redundante, né? Eu declaro uma variável senha e peço para que o usuário digite. Porém, de novo, eu atribuo logo de cara e depois eu tenho que atribuir de novo, porque senão ele não faz nada. O while, ele tem uma variação muito interessante, tá? E essa variação é o do, tá? E aí aqui embaixo a gente bota o while e aí a gente bota a condição. Como é que funciona? Qual é a diferença, tá? O while, ele vai depender de uma condição ser previamente verdadeira para poder executar algum bloco de código. O do while, ele faz primeiro alguma coisa sem necessariamente alguma condição ser verdadeira e depois ele verifica. O while, ele verifica primeiro e faz depois. O do while faz primeiro e verifica depois, tá? Então, no caso, eu vou me livrar desse aqui, porque esse aqui a gente já entendeu como é que ele funciona, tá? E eu vou pegar aqui, né, minha var senha. Primeiro eu vou declarar a variável, então tá ok eu utilizar minha
minha senha aqui, porém eu não vou atribuir nada a ela agora. Na verdade, eu vou atribuir um valor vazio, tá? Uma string vazia, porque eu não quero que por algum motivo o computador preencha essa informação para mim. Então eu vou iniciar a variável vazia, porém aqui no do while eu vou realmente imprimir aquela janelinha, né, de prompt, né, para a pessoa digitar o valor, e aí sim que eu vou verificar. Então do, a gente vai pegar senha, a gente vai pegar a senha e a gente já vai atribuir no prompt ponto Windows, prompt, e aí dentro do prompt eu vou pedir para a pessoa digitar a senha, né? Digite sua senha. Agora a gente coloca a condição, né? E enquanto a senha for uma string vazia, eu quero que você repita isso indefinidamente. Opa, esse ponto e vírgula tem que ser aqui fora, velho. Meu teclado tá meio doido, mas tudo bem. Então, beleza. Se eu deixar a string vazia, ele vai continuar vazia, tá? Mas se eu botar alguma coisa, ele me permite entrar. Só lembrando, esse é um jeito mais elegante pra gente utilizar esse do while loop, né? Você pode ver que a gente declara uma variável que a gente vai utilizar depois, porém a gente não atribui valor nenhum a ela. E quando ele entra no meu do, ele faz a ação, né, de criar um prompt e atribuir o valor de prompt na senha. E uma vez que a gente clica OK, ele salva o valor na senha. E aí ele faz a verificação depois, né? Se senha for igual a um string vazia, ou seja, se for igual ao estado inicial, o cara repete até o usuário digitar alguma coisa. E você pode ver que isso é muito aplicado em qualquer site, qualquer coisa que você vai entrar, que você precise digitar, que o site queira que você forneça alguma informação, ele vai ficar te mandando a mesma mensagem até você preencher. E isso pode ser bom, porque a gente cria essa necessidade que o usuário precise realmente interagir com o meu site para poder entrar, mas também ele pode ser ruim, porque a gente pode ter programadores mal intencionados querendo roubar informações de pessoas, e aí eles criam um prompt, por exemplo, dizendo que seu computador está com vírus, digite o número do seu cartão, por exemplo, e aí você meio que fica preso na página, tá? Óbvio, pra mim, pra você que tá assistindo isso, a gente sabe que isso é uma tática velha, né, de tentar roubar informações do usuário, mas para pessoas que não entendem muito desse mundo como a gente entende, pode ser perigoso. Então, assim, a gente utiliza com sabedoria os nossos conhecimentos para, né, uma questão de ética mesmo, tá? E o terceiro loop que eu quero mostrar para vocês é o for. O for, ele é interessante porque deixa eu mostrar para vocês, tá? Vamos, por exemplo, criar aqui agora um software que faz a tabuada, tá? Eu vou utilizar for para fazer isso e preste atenção como é que eu vou fazer. Eu primeiro declaro. E o for é interessante porque aqui na parte da condição, a gente tem uma condição composta por 3 campos, tá? Que a gente vai começar a preencher agora, tá? Primeiro campo é esse mais à esquerda, a gente declara uma variável e inicia ela, tá? No caso, eu vou utilizar aqui o meu let i, eu vou atribuir um nome e vou iniciar essa variável com 0. E aí eu vou dizer que enquanto aqui o do meio é onde a gente realmente declara a nossa condicional, então enquanto i for menor que ou menor que 10, eu quero incrementar o i, tá? Então o for ele funciona assim: a gente declara primeiro uma variável ou a gente uma o valor para uma variável, a gente inicializa o que a gente vai utilizar como contador, a gente depois utiliza uma verificação, né, uma condição, ou seja, enquanto i for menor que 10, por exemplo, e a gente no final a gente adiciona uma ação, que é i++, né? Ou seja, a gente incrementa esse meu valor de i, tá? E aqui dentro a gente pode escrever aí
o que é que a gente quer que o nosso console, né, ou que o nosso script faça. No meu caso, eu vou fazer aqui só um teste, console.log, vamos lá, teste, opa, sempre lembrando, sempre lembrando que tem que ser entre aspas dupla, teste, vou salvar aqui, e a gente vai abrir aqui o console, beleza? Ele escreveu teste 10 vezes. Não é bem uma coisa muito interessante, mas vai ser no momento, tá? Imagina que agora, sei lá, fazer um cálculo. Como eu quero calcular a tabuada, eu vou utilizar o valor de i como 1 até menor ou igual a 10, porque aí eu já me aproximo do verdadeiro valor. E aí eu vou fazer o seguinte, console.log, porém eu vou escrever isso de uma maneira diferente. Ao invés de usar aspas duplas, eu vou utilizar essa crase, porque a gente vai escrever de um jeito diferente, vocês vão ver. Então, por exemplo, eu vou falar que 2 vezes 1 é igual a... agora eu vou botar... E prontinho. Eu escrevi agora, eu vou explicar passo a passo aqui o que eu fiz, tá? O que a gente fez aqui foi bem simples, tá? E eu vou mostrar a vocês o quão simples é isso. De novo, né? A gente pegou aqui o nosso for, a gente declarou uma variável i que vai ser o nosso contador. A gente iniciou o contador com 1 e disse que enquanto 1 não for maior do que 10, né? A gente incrementa o i. Tranquilo. No nosso console, eu utilizei uma forma diferente da gente declarar strings dentro de JavaScript, que é com essa crase, tá? Essa crase nos permite inserir variáveis dentro do nosso próprio texto, e foi isso que eu acabei de fazer. Então eu dei console.log e falei que 2x, né, ou seja, 2 vezes a nossa variável i, que no primeiro momento ela vale 1, então ele escreve 2x vezes 1 é igual a... Aí eu botei de novo a minha... Então eu utilizei de novo aqui o meu ícone para informar uma variável, tá? E a gente chama isso aqui template strings, tá? Nesse segundo momento, além da template string, eu já fiz uma operação dentro para mostrar o resultado da operação. Ou seja, 2 vezes i, ou seja, 2 vezes nosso contador vale 1, ele escreve aqui 2 vezes 1 igual a 2, né? Ou seja, nosso contador, no caso, 1 vezes 2 e dá o resultado 2. E aqui eu adicionei uma pequena coisa que eu não sei se muitos de vocês notaram, que é o /n. O /n, ele nos dá uma quebra de linha, ou seja, é como se a pessoa tivesse clicado Enter no teclado, né? E você pode ver que aqui no nosso console ele imprimiu a nossa tabela bem direitinho, né? 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, e assim vai até ali o 2 vezes 10. Se eu quisesse, por exemplo, dar um espaço, eu poderia fazer isso, dar uma atualizada, pronto, fica mais organizado, não é? Então, você pode ver que aqui a gente já fez o cálculo. E, pô, bacana, a gente utilizou aqui o for para fazer isso, tá? E a gente poderia também fazer a tabuada de, sei lá, 2 a 10. Ou de 1 a 10, tá? Mas eu acho que isso vai ficar muito comprido. O vídeo já tá, deixa eu ver aqui, ficando lá com seus 30 minutos. Então é isso, pessoal. Vou deixar para fazer próximos exercícios mais completos num próximo vídeo, tá? A gente vai trazer mais e mais conteúdo aí para essa série. Agradeço cada um que estiver assistindo aí. Se você aprendeu algo com esse vídeo, cara, deixa teu like, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo. Obrigado.